Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do curso Fique Padeiro, do programa Novos Caminhos, sediado pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. Hoje nós vamos falar sobre as principais matérias-primas utilizadas na confeitaria, a nossa aula número 12. Este material é um material em parceria comigo, professora Iris, professora Maria José, e com a ajuda dos tutores Ariane Viana e Eliel Nunes. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer algumas considerações iniciais. A gente sabe que não só na confeitaria, mas na panificação de um modo geral, né? Na confeitaria isso é muito mais regrado. Cada ingrediente ele tem fundamental importância para que aquele produto atinja o sabor, a textura, a cor em cada preparo que eu estiver almejando fazer. O uso de cada ingrediente deve ser bem calculado, os ingredientes devem ser de boa qualidade. E uma outra coisa é, conhecendo o potencial, a finalidade de cada ingrediente, de sua quantidade específica, né? A gente tem que saber que qualquer mudança tem que ser bem testada, tem que ser bem calculada. Na confeitaria é tudo muito milimetricamente planejado, né? Cada ingrediente tem uma função, não só pelo que é o ingrediente, mas na quantidade que está sendo inserido. O primeiro desses ingredientes que a gente vai falar hoje é o ovo. Então, todo mundo sabe, né, na questão nutricional, que o ovo é considerado um alimento completo. Por quê? Contém todos os macro e micronutrientes necessários à vida. Então, é um alimento de alto teor proteico, é um alimento muito nutritivo, dividido em gema e clara, onde ele, além de ter um alto teor proteico, vai existir também umas fontes lipídicas. E esses macronutrientes, eles vão dar, né, algumas características que o ovo tem positivamente quando inserido em um produto de confeitaria. A gente sabe que o ovo é dividido em clara e gema, e a clara é conhecida por dar firmeza, e a gema, ela vai lubrificar. Na panificação é bem utilizada na finalização de pães, na confeitaria também, na gelificação e na emulsificação. Então, os ovos inteiros, quando a gente usa clara e gema juntos, né, eles têm um alto poder espessante, então é utilizado para dar viscosidade às massas e também vai ter um poder emulsificante. Uma coisa que é importante saber, né, é que é muito usado em massas, o ovo é muito utilizado para dar consistência, textura. Aqui tem alguns exemplos como soufflé, pâte choux. E uma outra coisa também que é interessante saber é que a clara é que contém sua maior parte a albumina. Na albumina, a gente vai ter aminoácidos chamados de sulfurados. Eles são ricos em enxofre e essas pontes de sulfeto formado pelo enxofre lá nos seus aminoácidos é o que vai garantir a formação de espuma. Então, por isso que você consegue incorporar o ar na estrutura, por exemplo, de uma clara em neve. Na clara em neve, né, então a gente faz com a clara batida, aerada, e nesse processo a gente tem alguns componentes que ajudam, que fortalecem ou que enfraquecem essa estrutura aerada formada. O sal, ele favorece a aglutinação de ar dentro da massa de clara em neve. O açúcar, ele também é um bom estabilizante, né? Então, tem algumas pessoas que costumam colocar açúcar e sal para poder dar estabilidade. Já a gordura, ela desestabiliza essas ligações formadas pela retenção de ar nas pontes de sulfeto. Então, por isso que não é incrementado a gordura. Ela deve ser bem calculada, se você for fazer algum preparo que utilize, né, uma fonte de gordura junto com um produto aerado como a clara em neve.
e por isso também que se evita o uso de gema. A gema é a parte do ovo que contém os lipídios. Então, como eu falei, a gema é a porção rica em gordura, proteínas, e nessas proteínas é onde vai estar situada a lecitina, além do ferro. A lecitina, para quem não conhece ou para quem não está lembrado, a lecitina é um fosfolipídio, né? Então ele tem uma cabeça, né, de uma extremidade polar e uma extremidade apolar. E isso faz o que, professora? Tudo que é polar vai ter afinidade com a água. E tudo que é apolar vai ter afinidade com as gorduras, com os lipídios. Então, vamos aqui concluir que se eu tenho um composto só, que ele se liga tão bem à água e tão bem à gordura, esse composto ele tem esse poder de unir a água e a gordura. Então, na química de alimentos e para confeitaria, isso é muito importante. Todo composto que liga água e gordura ao mesmo tempo, que tem esse poder de unir, é chamado de emulsificante. Porque quando a gente consegue estabilizar a água e a gordura dentro de uma mesma mistura, através desses emulsificantes, claro, porque a água e a gordura sozinha não se ligam, então a gente diz que formou uma emulsão. O ovo, né, ele, claro, dependendo da produção, da forma de acesso, ele é usado tanto in natura, mas quem trabalha com maiores produções ou industrialmente, já utiliza de outras formas mais seguras. Por que mais seguras? Porque o ovo ainda é uma fonte de contaminação, dentre os quais o principal micro-organismo aí que a gente tem que ter muito cuidado na utilização de produtos à base de ovos é a salmonela. Então, já se usa, como vocês estão vendo aí no slide, o ovo integral desidratado, ovo pasteurizado, só a gema pasteurizada, só a clara pasteurizada. Esses produtos devem ser vendidos resfriados, só a clara desidratada, só a gema desidratada. Então, vai depender da finalidade, se você quer usar o ovo inteiro, se você quer usar as frações, né, clara ou gema, ou proporções diferentes, mais clara do que gema, mais gema do que clara. Então, você tem como ter uma maior exatidão, porque você pode pesar a quantidade correta em pó ou resfriada, além da segurança microbiológica. Algumas aplicações que a gente traz aqui, né, na nossa apresentação. O ovo, ele é utilizado para dar estrutura. Então, a gente falou ali das massas aeradas, do soufflé, que a gente falou lá atrás, do bolo que está aqui representado. O ovo contribui para dar estrutura. Agente de volume, então, por exemplo, num suspiro, lá na clara em neve. Então, é utilizado para dar volume. Na selagem, na coloração, no brilho, especialmente em finalizações de produtos, né, de confeitaria e de panificação. Como espessante, né, aqui está o exemplo do creme pâtissier, chamado de creme de confeiteiro, onde o ovo ele tem uma ação excelente e fundamental na textura, na viscosidade desse produto. E aglutinador e emulsificante, aqui eu trouxe o exemplo para vocês de uma emulsão, de um molho, de uma maionese, né, feita, o papel do ovo justamente ligando a gordura e a água e aglutinando e conseguindo homogeneizar os ingredientes. Um outro ingrediente que também tem muita representatividade para confeitaria é o amido. O amido ele tem um papel significativo, como eu falei, para dar viscosidade. É muito comum a gente em casa, mesmo sem estar fazendo nenhum produto de confeitaria, utilizar o amido, especificamente o amido de milho, que é o que a gente mais usa, para poder, entre aspas, engrossar um molho, um creme, algo que você quer dar uma estrutura, né, mais cremosa, mais viscosa. Então, o amido tem esse papel significativo. A gente pode chamar essencialmente de amido se esse amido for extraído de grãos
como amido de milho, por exemplo, né, que a gente tá aí tão conhecida com a foto da marca, né, que vocês conhecem mais pelo nome da marca do que pelo nome amido de milho. E quando esse amido ele é extraído de tubérculos, como o caso da batata, a gente vai chamar de fécula, tá bom? Então, a diferença de um amido para uma fécula nada mais é do que a origem. Porém, os dois podem ser usados para a mesma finalidade. Claro que cada um vai ter sua característica, mas podem ser usados para a mesma finalidade. O amido, ele se torna solúvel em água, né? Principalmente quando a gente vai aquecendo. E todo mundo que mexe com amido sabe que depois de uma certa temperatura atingida, esse amido ele começa a ter uma estrutura de gelatina, a ter uma característica de gelatina. Por quê? Porque a estrutura do amido consegue englobar a água dentro da sua estrutura a tal ponto que a célula ela começa a entumecer, né? Então isso faz com que chegue a um limite onde a molécula do amido, a estrutura do amido, ela chega a seu limite de absorção de água até que ela muda de característica, tá bom? Aqui tem alguns exemplos que, além do amido que a gente usa como pó mesmo, que não tem gosto, como a farinha e gelatiniza e tal, a gente também tem uma ampla utilização do amido hidrolisado, quebrado. E a forma mais usual são os xaropes, xarope de glucose de milho, como por exemplo esse que está aí na foto. Ele é um derivado do amido, então a gente não usa só o amido daquele jeito lá das fotos anteriores a essa, mas também na forma já quebrada em xaropes, né? Que aí para você chegar ao xarope, a indústria pega o amido, utiliza-se de temperatura, ácidos, bases ou enzimas e consegue deixar o amido na forma de xarope. Falando das farinhas, né? São várias, mas a gente não pode deixar de dar os créditos para a farinha de trigo, né? Então, pelo fato de formar o glúten, pelo fato de segurar o ar na massa, principalmente quando você quer a aeração, a farinha de trigo ela é imprescindível para dar consistência e forma da massa, ela estrutura a massa e pode ser integral, quando ela pega todas as partes do grão. Pode ser chamada de farinha especial, quando ela é obtida do centro do endosperma, do centro do grão. E comum, farinha comum, quando ela é obtida das partes mais externas, mas não tem o farelo, não tem a casca, tá bom? A farinha de trigo, aqui a gente encontra já algumas versões vendidas no mercado. Claro, não é em todo supermercado que você encontra essa gama de variedades, mas da esquerda para a direita você já tem, né, uma farinha integral vendida a granel, uma farinha chamada de farinha reserva especial, né, uma farinha especial obtida do centro do grão, uma farinha, cadê aqui, específica para pães, né, é uma farinha comum. Farinha com fermento, específica mais para bolos, justamente porque já tem ali o bicarbonato, ela não é indicada para fazer pães. E uma farinha específica, a farinha de grano duro, uma farinha que tem um glúten, que tem um teor de proteína mais alto, específico mais para fazer massas alimentícias. Eu tenho outras farinhas para citar também, né? Porque hoje, não só na confeitaria, na panificação, mas com a necessidade dos consumidores em a gente diversificar produtos para atender públicos específicos, e aí na confeitaria, um dos ramos que é difícil, mas que não é impossível, é utilizar outras fontes de farinhas para poder atender públicos especiais. Por exemplo, um público celíaco ou um público que tem uma certa sensibilidade ao glúten, a gente não poderia fazer um produto à base de farinha de trigo. Existem N tipos de farinhas que você pode encontrar no mercado. Eu trouxe aqui algumas das mais usuais. A farinha e o farelo de milho,
que pode ser usada para alguns preparos, né? A farinha ou flocos ou farelo de aveia muitas vezes substitui bem a farinha de trigo. Não tem a mesma formação de glúten, mas tem uma boa solubilidade, dá uma boa estrutura para a massa. A farinha de soja, ela tem, né, ela é uma farinha que ela homogeniza muito bem, ela tem uma solubilidade boa, ela consegue aglutinar os ingredientes, porém muitas pessoas não gostam porque ela tem um cheiro e um aroma mais fortes, né? Então ela não fica tão neutra, você vai lembrar um pouquinho que tem o gosto, né, da farinha de soja. A farinha de amaranto, ela é uma farinha utilizada, né, em alguns casos para substituir a farinha de trigo. Porém, ela é uma farinha mais grossa, então ela é uma farinha que dá crosta. Então, você tem que ver se o seu produto, se é interessante ou não ficar com a crosta mais grossa. Farinha de tapioca, né, muito utilizada mais por aqui. A tapioca não é aquela goma que a gente conhece aqui no Nordeste, não. Já são aqueles grânulos maiores. E a farinha de batata doce, que ela tem ela consegue hidratar muito bem a massa, ela se liga, ela absorve bastante água e por essas razões ela consegue homogeneizar muito bem e em alguns preparos ela substitui sim a farinha de trigo. O açúcar, né? O açúcar na confeitaria, não existiria confeitaria sem açúcar, não é verdade? Fornece doçura e energia, né? Falando assim do ponto de vista energético e nutricional. Dentre os açúcares utilizados, os mais conhecidos é a glicose de milho, do ponto de vista industrial, e a sacarose, podendo ser tanto da cana-de-açúcar como também o açúcar da beterraba. O açúcar, geralmente, nesses produtos, vai conferir cor, textura, vai reter mais água na massa, vai deixar mais viscosa a sua massa, vai dar mais firmeza aos géis, às gelatinas formadas, às pectinas, vai dar mais força ao teu glúten. E na panificação, né, fazendo uma relação, o açúcar ele vai ser o alimento para os micro-organismos, né? Então, quando eu tenho o uso de fermento biológico, quando eu tenho o uso de leveduras, ela vai consumir a glicose, produzindo gás carbônico e etanol. Existe N formas de você encontrar e utilizar o açúcar nos seus preparos, dentre os quais eu posso utilizar o açúcar invertido, que é um açúcar considerado um açúcar hidrolisado, né? Então ele tem um poder de doçura maior e pelo fato de ele estar na forma líquida, no estado líquido, se você precisa utilizar algum produto que tem que estar bem solubilizado, ele é uma boa opção para que você não sinta grumos quando tiver, principalmente preparações cremosas, para você não sentir grumos, sensação de areia produzida pelo excesso de açúcar. Açúcar cristal é uma das formas mais conhecidas, né? O cristal e o refinado, né? A diferença entre eles é o tamanho, a que a gente chama de granulometria, é o tamanho do cristal. No açúcar cristal, como o nome já diz, eu tenho cristais bem definidos. No açúcar refinado, esse cristal ele já está mais triturado. O açúcar de confeiteiro, que vai ser um açúcar super triturado. Então, ele tem uma consistência de farinha mesmo, bem fininha. E esse açúcar de confeiteiro, ele é assim vendido, né? Ele é assim comercializado, justamente para que ele, nessa forma fininha, você consiga incorporar num produto de confeitaria em uma quantidade suficiente, garanta a estrutura sem ficar excessos que não foram solubilizados. Então, é um açúcar muito utilizado para textura, então para glacê, para finalizar bolo, para pasta americana. Então, ele é muito utilizado para você fazer produtos com estruturas, né, à base de açúcar. Açúcar light, né, ele é um açúcar onde ele tem uma redução
do teor de sacarose ou de glicose, e aí usa-se um substituto chamado de edulcorante, que pode ser uma sacarina, um ciclamato de sódio, uma sucralose, mas mesmo assim o componente majoritário é a sacarose, é o açúcar. O açúcar mascavo, ele é mais utilizado por aquele público mais específico que quer uma alimentação mais saudável. Na confeitaria, ele é um tanto trabalhoso de você utilizar, porque é um açúcar que confere cor. Ele vai escurecer o teu produto. Você vê o açúcar, você já consegue imaginar que ele vai alterar a cor do teu produto. E às vezes pode também dar um sabor residual que você não esperava. Então, para confeitaria é bem difícil de você trabalhar, mas como eu falei, se você tem um público específico, um produto específico que ele se dá bem com esse tipo de açúcar, tranquilo. E as duas formas líquidas que a gente tem aqui, né, mais naturais do que o açúcar invertido, seria o melaço da cana, que constitui, né, no açúcar da cana concentrado, né, não desidratado ainda. E o mel de abelha, que é uma mistura bem complexa de açúcares, onde a gente tem glicose e frutose livres, né, nessa mistura. E alguns produtos levam sim o mel pelo seu sabor diferenciado, pela sua estrutura diferenciada, pela sua composição. Então, tem alguns produtos sim que levam a inclusão de mel nas suas fórmulas. As gorduras, né? É importante falar sobre as gorduras porque muitos produtos de confeitaria não teriam como ser feitos sem uma base de gordura. E em temperatura ambiente, só para contextualizar, as gorduras são todos aqueles lipídios sólidos, né? Em temperatura ambiente. Então, por exemplo, uma manteiga, né? É uma gordura. E no caso, um óleo é um líquido, porque em temperatura ambiente ele está na forma líquida, a gente chama de óleo, tá bom? Então essa é a primeira definição. A gordura num produto de confeitaria vai retardar o envelhecimento do amido, vai diminuir a perda de massa, então lembre-se que gordura não se bica com a água, então a gordura, ela não se bicando com a água, ela vai evitar a saída da água por dentro da massa, né? E mantém o frescor e a vida útil do produto. Uma coisa importante, né, que para esse produto ter esse frescor e essa vida útil, tanto a gordura como o óleo que eu utilizo tem que se ter muito cuidado também no frescor desse produto, desse lipídio, porque os lipídios, tanto a gordura quanto o óleo, né, principalmente o óleo, ele é susceptível à oxidação, à formação de ranço. Então, a gente tem aí que ter muito cuidado, porque se a gente usa um óleo que já está com aquele ranço formado, isso vai passar para o produto que a gente está fazendo, ok? A gordura também serve como agente lubrificante de massa, né? Então, na panificação, principalmente, na confeitaria também, mas na panificação é mais, você vê o pessoal manipulando as massas de pão, sempre se coloca óleo para não grudar, né? A gente, quando tá modelando alguns produtos de confeitaria, sempre usa manteiga, margarina nas mãos para não grudar. Então, essa lubrificação vai melhorar a capacidade de manipulação desses produtos. E um fato que é interessante é que a gente tem que sempre respeitar o tipo de gordura específico que a minha fórmula pede. Então, tem algumas fórmulas que é estritamente essencial usar creme de leite fresco. Aquilo não é por acaso, tá certo? Tem receitas que eu tenho que optar pela manteiga. Então, eu tenho que usar manteiga, tá bom? Então, eu não posso fazer... Eu não posso utilizar, é para usar creme de leite fresco, mas eu não tenho. Então, você saiba que o seu produto ele não vai atingir aquela excelência que você espera. Aqui tem alguns exemplos de gordura utilizada. A gordura hidrogenada, né, é uma das gorduras mais em contas para o confeiteiro,
Porém, a gente sabe que do ponto de vista nutricional, né, tem alguns problemas que vai causar a longo prazo para a saúde, mas ela é estritamente importante na composição de algumas fórmulas. A manteiga mesmo pode ser com ou sem sal. Para algumas formulações pode ser com sal, para outras tem que ser sem sal. A margarina. A banha, né, que é muito utilizada em algumas preparações, e óleo ou azeite. Então, são essas formas de gordura que na parte lipídica que a gente pode utilizar. Na parte de leites e derivados, eu tenho algumas gorduras para falar aqui também, só que eu vou citar nessa parte aqui específica como derivado do leite, ok? O leite, ele vai dar um enriquecimento nutricional, né? Lembrando que eu posso utilizar outras fontes líquidas, mas o leite, ele tem um aporte nutricional muito bom. Vai ajudar na coloração, na textura, no aumento de volume dessa massa, na maciez, né? Muito importante para confeitaria, em bolos, por exemplo, para enriquecer o sabor e o aroma dos produtos. O leite utilizado, a depender da minha formulação, pode ser integral, semidesnatado ou desnatado, como eu falei. Se eu tenho uma fórmula que é para usar leite integral e eu vou usar leite desnatado, eu tenho que fazer uma boa dosagem dos meus ingredientes para que eu não tenha prejuízo na qualidade. Lembre que na confeitaria, como a gente falou, tudo é importante. Tudo. Então, se eu tô trocando o leite por um leite mais magro ou vice-versa, eu tenho que entender que isso está perturbando o equilíbrio da minha massa. O leite condensado, também muito utilizado na confeitaria, isso é indiscutível. O leite fermentado e o iogurte, que pode ser a base estrutural para alguns cremes. E os cremes de leite, né, que como eu falei, tem o creme de leite com soro, sem soro, pasteurizado, esterilizado e com teores de gordura variáveis. E por isso que é importante respeitar qual é o produto específico que está sendo pedido naquela fórmula, para que você não tenha um produto que não atinja o ponto que você almeja. Um grande exemplo disso é o chantilly, né? O chantilly, o ideal é que você faça com creme de leite fresco, com a nata do leite. Mas tem algumas pessoas que conseguem. Eu posso fazer uma adaptação aqui, outra ali, eu posso tirar o soro do leite e refrigero e tal. Mas nem todo mundo consegue atingir esse ponto. Agora, se você seguir a recomendação e usar o creme de leite fresco, por exemplo, você vai ter, com certeza, o seu produto atingindo o ponto na quantidade, tudo certinho. Com relação ao cacau, né, muito importante falar sobre o cacau na confeitaria. Eu tenho vários produtos derivados do cacau que podem me auxiliar na formação de produtos de confeitaria. A manteiga de cacau é um deles. Infelizmente não é tão utilizada na confeitaria porque na indústria do chocolate, né, na indústria do cacau, logo no início se faz a separação da manteiga e do cacau em pó, né? Então, essa manteiga de cacau, muitas vezes, ela é mais destinada para um mercado farmacêutico. Na indústria de alimentos, se usa parte dessa manteiga, né? Alguns produtos de chocolate são feitos com a própria manteiga de cacau, que são aqueles chocolates mais nobres, e os outros mais comuns são fracionados com outros tipos de gordura, tá bom? A exemplo da gordura vegetal hidrogenada. O cacau em pó, né, como eu falei, é separado, né, é o processo inicial da industrialização, depois que fermenta, que você tem ali o cacau fermentado, ele é seco, formam-se os nibs e depois eles são separados, né, em cacau em pó e manteiga de cacau. O chocolate em pó solúvel, né, tem várias concentrações de cacau em pó, 55%, 60%, 70%. E ele é bastante utilizado para a gente ter alguns produtos de confeitaria à base de chocolate. E na forma sólida mesmo, que a gente conhece, o chocolate amargo, o chocolate ao leite,
O chocolate branco, né, que ele é chamado assim, mas ele fica branco por não ter a inclusão do cacau em pó. E o chocolate rubi, que eu coloquei aqui, é um chocolate raro. São algumas pouquíssimas marcas que trabalham com esse chocolate, né? E é originado de um cacau especial, né, que gera a farinha não, né, o chocolate formado, ele vai ter essa coloração. Então, é uma linha especial, tem um sabor um pouco mais ácido, um pouco mais frutado do que o chocolate que a gente conhece. E porque eu citei aqui na confeitaria, por quê? Porque existe alguns produtos de confeitaria mais refinados que se utiliza muito para fazer algumas trufas, produtos durante a Páscoa. Então, o pessoal já está começando a manipular, né, esse cacau rubi, que está aos poucos entrando no mercado. Ainda é um produto mais caro, mas para quem almeja fazer esses produtos diferenciados, quem quiser dar uma pesquisadinha, dá uma pesquisada lá no site da Calebo, da Cical, que eles têm lá o chocolate rubi. Muita coisa para falar para vocês, ok? Outros ingredientes que podem ser utilizados, né, na confeitaria são o fermento em pó químico, né? O fermento em pó químico, ele difere do fermento biológico. O nome já diz muita coisa, né? O fermento biológico é um fermento onde eu tenho leveduras, seres vivos que estão ali, né, paralisados e são ativados quando a gente está umedecendo, montando a massa. O fermento em pó químico, eu não tenho micro-organismos, eu não tenho seres vivos. Eu vou ter o bicarbonato, geralmente bicarbonato de sódio, junto com algum outro ácido que, quando ele está reativado ali com a água, eles produzem gases, e esses gases aqui formam aqueles buraquinhos que tem na massa do bolo, por exemplo. Então, ao contrário da panificação, eles precisam de calor, né, muitas vezes, para poder... A alta temperatura favorece a formação desses gases. Lá na panificação, se você colocar no forno sem deixar fermentar antes, você mata as leveduras. Então, são funções diferentes. Aqui eu tenho a estrutura que se desenvolve lá no forno, no teu bolo, e lá na panificação tem que se desenvolver antes de fornear. O sal também, gente, é um produto importante, né, para confeitaria. Ah, professora, mas a confeitaria trabalha com açúcar? Sim, mas o sal é um contraponto de realce de sabor e também de prolongar a vida útil do teu produto, né? O sal, ele tá ganhando mais destaque ultimamente, né? Eu coloquei até a foto. Se alguém não conhece, aí deveria experimentar, né, as formulações com caramelo salgado. É algo que está bem presente agora na gastronomia mais atual, nos produtos de confeitaria, e é importante conhecer essa formulação, ok? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar com a gente lá na plataforma do Moodlepex, tá certo? A gente tá sempre disponível. E foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Até mais!